O Gabriel Barbosa é especulado no Santos com a chegada do Tite para o Cruzeiro. Bora falar um pouquinho sobre o Gabigol. Ao longo do programa a gente volta a esse tema, mas é um assunto super importante e acho importante a gente explicar. O Gabigol está completamente fora dos planos do Cruzeiro. Ele já não ficaria por tudo que lhe custa e pelo pênalti perdido contra o Corinthians, a avaliação dentro do clube de que ele não foi sério para a batida e um pênalti super importante que colocaria o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Para piorar a situação do Gabigol, o novo técnico do Cruzeiro é alguém que ele mesmo ironizou, zombou e tirou sarro quando chegou ao Cruzeiro. Gabigol e Tite tinham problemas nos tempos de Flamengo. Quando ele é apresentado, o próprio Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, fez uma revelação que pegou muito mal com o passar do tempo, né? O Pedrinho BH contou que o Gabigol disse que só não iria para o Cruzeiro se um determinado técnico fosse contratado. No determinado técnico foi contratado 10, 12, 13 meses depois, enfim, quase um ano depois, e o Gabigol está à disposição do mercado. O Corinthians e o Santos são dois dos interessados. O ponto é, quem vai pagar o salário do Gabigol? Contei para vocês que ele ganha R$2.450.000 por mês, tá? Só que esses 2.450 se referem a salário em carteira e direitos de imagem. O Gabigol ainda tem uma luva, que é um prêmio pela assinatura do contrato, de mais R$1 milhão por mês. Ou seja, o pacote Gabigol sai por R$3.450.000 mês. Ele só tem salário menor do que Memphis Depay e Neymar, entre todos os jogadores que atuam no futebol nacional. Diante desse cenário, nem Corinthians nem Santos têm capacidade para fazer pagamentos desse tamanho. Ao longo do programa, quero falar com vocês sobre, por exemplo, a possibilidade de uma troca do Gabigol com o Fagner. E dessa negociação envolvendo Santos e Gabigol. Há muita gente na Vila Belmiro fazendo força para que o Gabigol volte. Difícil vai ser fazer essa conta fechar diante de todas as cifras astronômicas que envolvem o contrato do Gabi ex-Gol. Dá para dizer isso? Enfim, pelo menos essa temporada não foi uma temporada dos sonhos, ele ficou bastante abaixo. Jensen Vieira. Boa noite, será que o Tite pode pedir o Cebolinha, Luiz Araújo e o Plata para o Cruzeiro? O Jensen, o Tite adora Everton Cebolinha, adora. Trabalharam juntos na seleção brasileira, os melhores momentos do Cebolinha foram com o Tite, eu acho que esse é um nome até natural que ele pode pedir. O problema é que o Cebolinha, que já tem 29 anos de idade, não vai ser uma operação barata, é alguém que custa R$1,5 milhão por mês. Sobre o Luiz Araújo, esse é um nome que agrada demais ao Cruzeiro, agradava em especial ao ex-treinador do Cruzeiro, o Leonardo do Jardim, né? O Leonardo o conhecia dos tempos de França, chegou a pedir sua contratação, o Flamengo foi quem vetou o negócio. A chance de o Plata sair do Flamengo me parece ser bem pequena. O Luiz Araújo também, né? O Cebolinha e o Michael hoje são nomes mais facilmente negociáveis dentro da estrutura rubro-negra, tá bom? Para mim, o Gabriel Barbosa irá se aposentar igual o Bruno Henrique no Flamengo. O Kaique, a chance de o Gabigol voltar ao Flamengo é praticamente zero, tá? Não deixou saudades, não. O Douglas, é bom você tocar nesse ponto aí. É um prazer tê-lo aqui. Gosto muito do trabalho que todos vocês fazem aí no Future. Então, quem não acompanha, pessoal, principalmente o canal lá no YouTube, pode procurar, porque são análises assim bem legais. Eu acompanho desde assim, na época mesmo, quando vem Paulo Pessolano, né? E vocês tinham feito como é que é aquele podcast lá do... Esqueci o nome aqui. The Pitch Invaders. É isso, que foi com o Paulo Pessolano. Então, um mapeamento ali do técnico e de tudo, e é bem legal. E quando você fala de características, né? O que a gente vê hoje, rede social, ela proporciona muita coisa, né? A gente entende de tudo, sabe de tudo, e aí vê muita coisa sendo apontada aí para essa questão, né? Nossa, ruptura completa de estilo. Nossa, o Tite retranqueiro. Eu queria que você começasse aí para a gente a fazer uma análise, Douglas, dentro do possível, sobre essas semelhanças, né? Não tem tanto, assim, claro, tem diferenças, mas eu queria que você
tentasse aí de uma forma mais simples para o nosso espectador, para quem está aqui com a gente, mais de 5 mil pessoas, muito obrigado pela audiência, para que possa aí ter uma ideia do que o Tite traz, do que se assemelha ao Leonardo Jardim, o que vai mudar. Queria que você desse uma aula aí para todos nós aqui na Samuca TV. Samuel, eu acredito que eles têm muitas semelhanças de acordo com a estrutura. Vamos começar pela parte defensiva, porque todo mundo gosta de citar a solidez defensiva das equipes do Tite, e eu acredito que realmente esse seja o ponto principal, tanto que o trabalho do Tite no Flamengo começa a cair logo após a equipe começar a tomar vários gols. O Flamengo ele começa o ano, inclusive, sendo campeão carioca, tomando um gol com a equipe reserva. Então, a solidez defensiva dele, a forma da equipe do Tite defender se assemelha com a do Leonardo Jardim, de forma geral. Eles optam por uma marcação por zona, não uma marcação individual. Marcação individual é aquela que a gente conhece, que a gente usa muito na pelada, que é o homem a homem, cada um com o seu. Eles optam mais por uma marcação zona, que é um jogador defendendo um espaço específico. E assim, o Tite ele foi um precursor nisso no futebol brasileiro. Ele foi um dos primeiros a trazer isso para o futebol brasileiro. Então, ele opta muito por essa marcação por zona, assim como o Leonardo Jardim. Então, essa questão de adaptação à forma de marcar já não vai ter. Não vai ter essa ruptura. Então, eles enxergam essa forma. Talvez a estrutura seja um pouco diferente. O Leonardo Jardim gosta de marcar com 2 linhas de 4 e 2 jogadores à frente, que no caso do Cruzeiro era o Matheus Pereira e o Caio Jorge. O Tite ele já tem alguma alternância. No Flamengo ele também fazia isso, com 2 linhas de 4 e 2 jogadores à frente, normalmente o Arrascaeta e o Pedro, ou o Gabigol. Só que na seleção ele optava, e no Corinthians ele optava por um 4-1-4-1, ou seja, ele tinha no meio das 2 linhas de 4 um volante cobrindo o espaço ali nas costas dos jogadores de meio campo, que aí você consegue, na visão dele, você tem um jogador mais para tentar buscar o meio campo que está naquela zona entre as linhas, que fica entre uma linha de meio e de zaga, um jogador que cubra o espaço. Ele gosta muito desse volante que cubra o espaço, né? No Corinthians ele teve o Ralf durante muito tempo, e na seleção brasileira ele teve o Casemiro. Então eu enxergo essa semelhança defensiva, porém com formas diferentes ou um pouco distintas de estruturar. Ofensivamente, os dois gostam de ataques mais rápidos. Eu acho que o Leonardo Jardim é até um pouco mais direto que o Tite, né? A gente cansou de ver o Cruzeiro pega a bola no Matheus Pereira, um lançamento para os laterais na ultrapassagem, já para o Caio Jorge, fazendo o desmarque para sair de frente a frente com o goleiro. Então, o Tite também gosta desses ataques mais rápidos, só que recentemente aí que vem a grande diferença entre os dois, desde o segundo ciclo de Copa do Mundo, né, pós 2018, até agora, pegando até o trabalho no Flamengo, a gente tem visto um Tite querendo as suas equipes com mais posse de bola, sendo equipes não tão diretas. Tudo bem que o contexto de Flamengo e da seleção brasileira pediam isso. A seleção brasileira, assim, passeando nas eliminatórias, uma das principais seleções do mundo, então enfrentava adversários por natureza que iriam se defender, então o Brasil naturalmente ia ter mais a bola, e o Flamengo, com certeza, né, assim, a equipe que mais rica do país, com um jogador e o elenco mais estrelado, mais vitoriosa recentemente. Então, o Flamengo, por natureza, também teria mais a posse de bola, porque os adversários optam por se retrair. Então, no Cruzeiro, a gente vai ver se o Tite vai manter isso ou se ele vai tentar manter voltar para suas origens de ataques um pouco mais rápidos. Mas ele me parece mais maleável do que o Leonardo Jardim nesse quesito, porque o Jardim, ele opta por esses ataques mais rápidos desde o Mônaco. Ele fez no Mônaco, ele fez na Arábia também, assim no Cruzeiro. Então ele opta desde o começo da sua carreira por atacar rapidamente. Recuperou a bola, 3, 4 toques para já chegar na área adversária. Então tem essas pequenas semelhanças entre os dois, mas também eu enxergo, como eu falei, o Tite como um cara mais maleável, que permite mais coisas. Falando em elenco, semelhanças, os dois gostam de volantes que pisam muito na área. A gente vai ver sempre um meio-campista tentando pisar na área com o Tite, e a questão do centroavante móvel. Assim, o Tite ele fez isso durante 100% da sua carreira. Se a gente pega assim, os últimos trabalhos, Corinthians teve o Wagner Love, na primeira passagem ainda lá em 2011 e 12, ele teve o Lee Edson em 2011,
E aí, quando ele vai para a seleção, ele coloca o Gabriel Jesus no primeiro ciclo, né, até 2018. Pós 2018, ele utiliza o Richarlison. E no Flamengo, ele teve o Pedro, né, por muito tempo, que não é tanto esse jogador móvel, mas assim, quando o Pedro se machuca, ele opta por colocar, ele é o primeiro treinador a colocar o Bruno Henrique como centroavante, porque ele gosta desse jogador buscando a ruptura, buscando o desmarque nas costas do zagueiro, esse atacante mais móvel. Então, eu acredito que, nesse sentido, ele tem essa semelhança com o Jardim, o que já encaixa bastante com o próprio Caio Jorge, que é um centroavante que busca sempre essas movimentações. Então, é um cara que eu acho que tende a ser bastante utilizado ainda sob o comando do Tite. Utilizado no sentido de ser acionado durante o jogo.